Quero inicialmente, em nome do ministro Valmir Campelo, mais uma vez, agradecer a oportunidade que o Senado Federal ele dá ao Tribunal de transparecer à sociedade o trabalho de fiscalização que vem sendo feito nas obras da Copa do Mundo. Quero inicialmente informar o objetivo geral da fiscalização. O Tribunal, em nenhum momento, ele teve um viés obstativo nessa fiscalização. Ele foi sempre contributivo, com o objetivo de deixar um legado à sociedade, tanto com relação à realização de um evento bem-sucedido, como uma herança que possa ser utilizada pela coletividade ao fim dos Jogos. Quero dizer também que nós consideramos um legado, mais do que a identificação de riscos e problemas então identificados, é a avaliação dessas recorrências de eventuais problemas capazes de serem mapeados e, mesmo no âmbito normativo e possivelmente legislativo, corrigido de modo a viabilizar a implementação de políticas públicas e eventos, e mesmo na Olimpíada. Vou começar essa digressão sobre como é que estão as obras e qual foi o resultado até o momento das fiscalizações de tribunal, contextualizando a atuação do tribunal. A Copa do Mundo ela tem uma característica ímpar de possuir diversas fontes de recursos particulares, municipais, estaduais e federais, a culminar na obra pronta propriamente dita. E essas particularidades, diante de cada fonte de recurso, ela merece uma abordagem específica em termos de estratégia de fiscalização. Sem o conhecimento dessas especificidades, não vai ser possível a gente alcançar as possibilidades dessa fiscalização feitas pelo TCU e também dimensionar esses resultados. Existiram obras para a Copa do Mundo que os recursos federais se limitaram aos financiamentos do BNDES, e esses foram os casos dos estádios de futebol. Existiram as obras em que os recursos federais eles se limitaram aos empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, e todas as obras de mobilidade urbana, à exceção de uma, elas entram naquela caixinha de financiamentos ali. A única obra de mobilidade urbana financiada com recurso do BNDES é o BRT no Rio de Janeiro, terminal T5. É importante situar essas obras em que os recursos federais se limitam aos financiamentos, porque, uma vez liberado o recurso, esse numerário se incorpora ao Tesouro dos Estados e Municípios, e a competência primária de fiscalização dos contratos e respectivas licitações passa a ser dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. Nesses casos, a atuação do TCU ela se volta para a avaliação da regularidade dos empréstimos, dos repasses então realizados. Obviamente que essa avaliação de regularidade ela perpassa pelo juízo de finalidade do objeto. Se uma obra vai custar 400 milhões, é claro que não se justificaria você emprestar 600, ainda mais a juros subsidiados, seria um desvio de finalidade. Então, nesses tipos de empreendimento, no caso, mobilidade urbana e estádios, a nossa avaliação se voltou unicamente para a avaliação de finalidade e também de probidade do empréstimo, ou seja, se a obra valia aquilo. O acompanhamento específico contratual e licitatório é competência constitucional, inclusive, dos respectivos tribunais de contas dos estados e municípios. Já com relação aos portos e aeroportos, esses sim têm recursos federais específicos. E a competência fiscalizatória do TCU, nesse caso, é também licitatória e contratual. Atuamos também, não obstante essa limitação da envergadura do alcance do tribunal com relação a esses financiamentos, atuar em estreita colaboração técnica com os tribunais de contas dos estados e municípios, como também com o Parquê Federal e Estadual, Ministério Público Federal e Estadual. E isso é interessante apontar, também é um legado da Copa. A Copa do Mundo possibilitou um estreitamento de laços e procedimentos específicos de controle
a viabilizar uma atuação conjunta de todas as cortes de contas, em nível federal, municipal e estadual. Nesses termos, mais uma vez, a avaliação dos TCEs e municípios, em colaboração técnica no tribunal, ela se voltou para os estádios, mobilidade urbana e outros empreendimentos específicos estaduais e municipais, como o turismo. Na área de turismo, a participação federal se limitou aos convênios, às transferências voluntárias. Nesse caso, embora haja uma concorrência de atribuições, dentro da matriz que a gente elaborou de controle, as cortes de contas estaduais estavam responsáveis por isso aí. Dentro desse escopo... Acho que não está ligado aqui. Vai me ajudar? Bom, dentro desse escopo, e situadas as competências de avaliações de cada tipo de obra, nós adotamos a estratégia de fiscalizar os empreendimentos, todos ainda no embrião das contratações, ainda em fase de projeto, logo após finalizado, e ainda em fase editalícia. Antes mesmo de se consumarem as irregularidades, os gestores eram chamados em oitivas, manifestavam, então, num processo de ampla defesa, as suas justificativas, e nós conseguimos tempestivamente corrigir eventuais desacertos nos orçamentos e corrigir eventuais direcionamentos de licitações ainda em fase editalícia. Nesse contexto geral, o resultado das fiscalizações do Tribunal de Contas da União já viabilizaram a economia para a sociedade superior a 550 milhões de reais. É mais de meio bilhão de reais economizados pelo TCU em retorno à sociedade, fruto dessas fiscalizações e dessa estratégia de fiscalização. Fora a transparência, existe um site do Senado Federal que hoje conta com a mesma base de dados da CGU, em que o tribunal, em verdade, ajudou a construir, na medida em que todos os empréstimos da Caixa Econômica Federal e do BNDES possuem cláusula que obsta o fluxo de recursos caso cada obra não esteja alimentando tempestivamente os dados para a sociedade nesse site de acompanhamento. Mesmo a existência da matriz de responsabilidade hoje, que transparece a todo cidadão o que é Copa, o que não é Copa e qual o custo da Copa, ela foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, inclusive resultado da experiência das fiscalizações dos Jogos Pan-Americanos. No escopo objetivo e positivo dessas fiscalizações, nós viabilizamos uma economia, por exemplo, no estádio do Maracanã, superior a 97 milhões de reais. Em Manaus foram 65 milhões de reais a menos, fruto da fiscalização do tribunal. Nos aeroportos, somente em Confins, foram 97 milhões antes mesmo da obra começar. Senadores, cidadãos, isso sem parar nenhuma obra. O tribunal não parou nenhuma obra da Copa. Esse mais de meio bilhão economizados foi uma atuação tempestiva, contributiva, não obstativa, sem paralisar um único empreendimento. Em Fortaleza foram 15 milhões de reais, no Galeão outros 15, Cuiabá 11,5, Porto Alegre 6,6 milhões. Nos portos, Santos, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro e Manaus, é claro que Rio de Janeiro, Vossas Excelências vão poder observar que a obra foi retirada da matriz da Copa, mas houve correções específicas no edital então colocado, que também ensejou uma redução dos custos então estimados para aquele empreendimento. Foram quase 100 milhões de reais em intervenções específicas nos projetos e nos orçamentos economizados à sociedade. Tentar ser tão breve quanto possível. Vou tentar apresentar agora a situação de cada empreendimento para a Copa do Mundo. Inicialmente, hoje, a matriz de responsabilidades do governo federal, que situa os investimentos para a Copa do Mundo, ela está em 25,5 bilhões de reais. Ela apresenta hoje um valor inferior aos mais de 28 bilhões de reais transparecidos às sociedades em 2011. A razão disso é que muitos empreendimentos, em razão
do tempo para eles ficarem prontos foram retirados da matriz, eminentemente algumas obras de mobilidade urbana que eu vou situar aqui. Iniciando pelos estádios de futebol, essa transparência dá conta do valor até janeiro, fevereiro, que esses empreendimentos alcançaram. São Paulo, 820 milhões, Porto Alegre, 330. Agora, é importante, nos estádios, identificar que 3 deles são privados. Essas diferenças são importantes para situar qual é o alcance do tribunal em cada estádio de futebol. Nos empreendimentos privados, a gente fiscalizou o adequado repasse de recursos, mas como esses recursos, ao final, iriam ser destinados a um destinatário, a um mutuário privado, as análises foram concentradas nas garantias suficientes e necessárias para evitar que a União, em foco, o BNDES, tenha prejuízos com essas operações financeiras. Existiram 4 empreendimentos puramente públicos, são Rio de Janeiro, Manaus, Cuiabá e Brasília. À exceção de Brasília, todos os outros 3 são custeados com cofres estaduais, e Brasília não contou com recursos do BNDES. Foi o único estádio que arcou com a feitura do estádio com recursos unicamente do Tesouro Estadual. E existiram 5 parcerias público-privadas. Nesses empreendimentos, o particular ele vai ter uma renda fruto da exploração do estádio e vai ter uma contraprestação pública em razão de somente a exploração do estádio não ser suficiente para ele prover, para ele se remunerar em razão dos investimentos então realizados. Nesse sentido, a gente colocou a situação processual. A situação do processual no TCU sempre se refere ao contrato do empréstimo realizado pelo BNDES. Tem uma correção para ser feita ali, no caso, a Arena das Dunas, que o jogo inaugural em 26 de abril, no caso ele já aconteceu. Vossas Excelências me perdoem, tá? E, inclusive, todos os recursos, 100% dos recursos do BNDES já foi fiscalizado. De modo geral, a situação processual das obras que já terminaram com relação ao BNDES é que falta somente o relatório final de comprovação de aplicação financeira daqueles recursos na obra. Não existe nenhuma pendência até agora identificada com relação à irregularidade no repasse de recursos então emprestado pelo BNDES. Eventuais irregularidades foram todas saneadas no decorrer do processo, num amplo procedimento de debate contraditório e ampla defesa. Já demonstrei que, no caso do Rio de Janeiro, Manaus, houve expressivo retorno aos cofres públicos decorrente desse processo. Temos aberto hoje um processo no Mato Grosso, que estamos discutindo ainda o último aditivo realizado, mas, de modo geral, até o momento, os processos os repasses foram feitos de acordo com as cláusulas contratuais do processo de financiamento. Trouxe ali as datas inaugurais. Também é pública a situação da Arena da Baixada. Houve problemas decorrentes do aumento de custos da obra, privada, diga-se, e daí, então, falta de recursos para viabilizar o seu término. Isso se encontra resolvido e, ao que tudo indica, realmente vai ficar pronto às vésperas do Mundial. Houve também, foi público o jogo inaugural no Amazonas. Existiram, de fato, alguns problemas identificados na obra. De modo objetivo, a gente acredita que 2 meses e meio, 3 meses sejam suficientes para que se recupere esses problemas identificados. Beira-Rio também é público a questão da parte externa do estádio, com relação às estruturas provisórias. Já foi definido quem será o responsável. Tem uma licitação em curso em Porto Alegre, um prazo de 60 dias para a conclusão da pavimentação externa. Também chama atenção a questão do Itaquerão. Ele está bem adiantado, acima de 95% de obras concluídas.
mas houve uma mudança do interveniente financeiro na operação de empréstimo do BNDES. Inicialmente ia ser o Banco do Brasil, houve algum desacerto com relação às condições de garantia oferecidas, e esse contrato foi assinado com a Caixa Econômica Federal. Até janeiro, fevereiro, que foi a época de nossa fiscalização, o BNDES ainda não havia repassado recurso para aquela obra e o empreendimento está de pé com recursos próprios até o momento. Presidente, só uma informação sobre esse contrato Sim. de financiamento com a Caixa. O contrato é celebrado com o clube ou com a empreiteira? Foi, na verdade, com a SPE. É que todos os empréstimos realizados pelo BNDES, quando eles se destinam a um particular, se obriga a constituição de uma sociedade de propósito específico para receber esses recursos. Dentro das condições de garantia, existem várias, aí sim, quem participa da SPE, e aí tem a empreiteira, claro, uma das pessoas, ela tem que participar com fontes de recursos específicas, fianças bancárias, em que proporção, fundos específicos. doutor Rafael, a participação nessa SPE entre o clube e a empreiteira? Salvo engano, posso verificar aqui, em São Paulo é o Odebrecht? É o Odebrecht. É o Odebrecht, Em né? que proporção, no caso, a agremiação com... Ela é majoritária, sem dúvida alguma, né? No caso, o A Odebrecht. empreiteira é majoritária? Sim. No Beira-Rio, e aí existem, se Vossas Excelências desejarem, podem inquirir especificamente, porque diversos arranjos, inclusive de viabilização financeira. No caso, por exemplo... Pode continuar. No caso, por exemplo, do Paraná, o BNDES emprestou ao Estado e o Estado, por meio do Fundo de Fomento, emprestou no caso, ao CAP, né? Que a SPE, nesse caso, é o clube, o destinatário final do recurso. No caso do Beira-Rio, houve um empréstimo direto à SPE, que no caso lá é Andrade Gutierrez, só que existem também empréstimos ponte acessórios para viabilização financeira do Banco do Brasil e do Banrisul. Então, existem diversas modelagens de alavancagem financeira de cada SPE e Vossas Excelências, na medida que acharem necessário, podem auscultar cada uma. É essencial saber quem garante o empréstimo, porque Perfeito. essa organização é provisória, ela pode ser encerrada logo após a construção do estádio. Então é evidente que tem que ter alguém garantindo o retorno desse empréstimo. O Excelência tem razão. Poderia dizer que 70% em número, os globais, os empréstimos, talvez 80%, sejam feitos diretamente aos estados. Os estados têm duas questões a serem informadas, bem objetivas. Com relação à garantia da União, que não vai ter prejuízo, que, afinal de contas, é a missão constitucional do tribunal, essas garantias elas estão asseguradas porque, em última instância, a última garantia é do FPE, Fundo de Participação dos Estados. É claro que os estados, em tese, eles assumem um risco de eventual inadimplemento do destinatário final. E, nesse caso, a atribuição fiscalizatória é inteiramente dos tribunais de contas dos estados. Por isso é interessante, com relação aos empréstimos realizados para os particulares, e aí a razão de Vossa Excelência, o tribunal, de fato, voltou, em razão de materialidade e risco, as suas auditorias para análise de suficiência dessas garantias. Em todos os empreendimentos, todos eles, inclusive, encaminhados com cópia para esta comissão, eles dão conta dessas análises e de suficiência dessas análises. São diversas estruturas garantidoras e, até com certa humildade, a sociedade e Vossas Excelências podem ficar tranquilas que os olhares do tribunal, de fato, voltaram-se para a suficiência dessas garantias. Tá? Isso me permite... Bom, no decorrer das dúvidas e perguntas, a gente pode ser mais específico com relação a isso. A gente vai falar dos aeroportos. No caso dos aeroportos, sim, a competência de avaliação dos contratos de cada licitação é, sim, do TCU. Eu vou fazer um briefing geral da situação dos aeroportos e, na medida que eventual uma pergunta específica, a gente está completamente aberto a saneá-la. Globalmente, as obras de pista e dos módulos operacionais ficaram prontos.
as obras dos terminais não ficarão. Diante disso, a Infraero adotou a estratégia de reduzir o escopo Copa. Vossas Excelências podem verificar que existe um valor do contrato e um valor do escopo Copa, que é uma parcela da obra minimamente necessária para garantir o bom funcionamento do aeroporto. Nesses termos, aliás, somente Cuiabá não tem um escopo Copa, mas ali o andamento físico está em 40%. Claro, nesses termos, que embora o prazo contratual, o prazo falado seja maio, existe sim o risco das intervenções não ficarem prontas. Tem 8 aeroportos ali. Os outros 4 que faltam são 3 concessões, aí Brasília, São Paulo, e Brasília, São Paulo tem Confins e São Gonçalo do Amarante. São 4. Aqui São Paulo tem 2 aeroportos. E Recife. Recife tem uma torre de controle que também foi retirada da matriz de responsabilidade em face do tempo necessário para a conclusão, que não ia ser suficiente. De sorte que, nos aeroportos, realmente, isso é público, o ministro da Aviação Civil declarou publicamente isso aí, houve um atraso em todas as obras. Preocupado somente com o tempo, mas a atribuição do tribunal, é claro, além de informar, e nós informamos periodicamente a cada fiscalização sobre o dispareamento do cronograma físico tão planejado, a gente informou, de fato, desses atrasos, um a um, é tentar observar as recorrências desses atrasos. Por que atrasou? Pragmaticamente, e essa é a missão do tribunal, não houve na Copa do Mundo, objetivamente, diferença com relação ao então observado nas obras públicas pelo país. E, em verdade, as obras da Copa foram uma lupa, um foco do que acontece nas obras públicas no âmbito municipal, estadual e federal. As recorrências, então, observadas foram muito semelhantes. E aí existem questões pré-contratuais, licitatórias e contratuais que levam a isso. Eu vou tentar ser breve. E estava conversando, inclusive, aqui com o doutor Paulo Roberto sobre a extrema dificuldade que a administração pública tem hoje de contratar projeto. Porque projeto não é bom, isso é público. Mas por que a administração pública tem dificuldade de contratar projeto? Brevemente falando, a estrutura hoje, e isso também alcança o RDC, ela não permite... praticamente a única ferramenta que se tem de se contratar um projeto que não seja pelo menor preço, seja a técnica e preço. E mesmo a técnica e preço, no final, ela vira o menor preço. Praticamente todas as empresas conseguem alcançar a máxima nota técnica. Isso é o fato. Mesmo quando se consegue contratar uma boa empresa, é difícil a administração pública conseguir separar o joio do trigo. Explico. Quando um particular contrata um projeto com outro particular, se o projeto não ficou bom, ele nunca mais contrata aquele particular. A administração pública não consegue separar a boa projetista da má projetista num ambiente concorrencial. Mesmo a boa projetista, pelo menos existe essa possibilidade, ela tem interesse em entregar o mais rápido possível para conseguir o dinheiro o mais rápido possível. Enquanto, eventualmente, no mercado privado se fariam vários arranjos para haver um esmero no melhor projeto, a administração não tem tantas ferramentas institucionais e mesmo de pessoal para criticar aquele projeto, mesmo se oriundo de uma boa empresa. Bom, poderia falar isso durante horas, mas vou adiantar. Existe também uma crônica, e eventualmente há de se trabalhar isso em termo legislativo, nossa missão é informá-los, problema no dimensionamento dos prazos dos empreendimentos. O empreendimento atrasa porque o prazo foi mal dimensionado. Existem técnicas próprias de engenharia, PERT CPM, para se dimensionar prazo. Digo isso de dezenas de empreendimentos que eu fiscalizei, em Copa e não Copa. Não se observa metodologia e motivação específica para os prazos, então, colocados na licitação. 99% dos casos, aqueles prazos foram justificados mediante, abre aspas, experiência do projetista, fecha aspas. Está errado.
Isso é recorrente, Copa ou não Copa. Muito já foi feito, o tribunal ele tem atuado para que isso se realize. É claro que isso atingiu as obras da Copa. As obras concluídas, ali acho que deveria algum acerto ali no Galeão. Tá? No Galeão, as obras do Terminal 2 estão mais adiantadas, o Tribunal 1, o escopo Copa foi bastante diminuído. No caso das concessões, em Brasília, apesar da concessão estar 30% somente concluída, se promete para maio a entrega da plataforma superior com 11 pontes de embarque ainda para a Copa. Em Guarulhos, estão 90% as obras, se promete também para maio. Em Belo Horizonte, identicamente para maio. Mesmo as concessões, de fato, o prazo também está apertado. Todas elas indicam para maio o prazo de entrega das obras. Estou à disposição, na fase de debates, para dirimir qualquer dúvida específica. Portos. O único porto pronto até agora é o Porto de Recife. Fortaleza, em abril, deve se entregar o pavimento inferior. O pavimento superior não deve ficar pronto e existiu reconhecidamente problemas ambientais que inviabilizaram, pararam por quase um ano as obras. Posso ser mais específico quanto Vossas Excelências desejarem. Em Natal também se promete para abril. Nossa auditoria, nós fizemos em dezembro e janeiro uma visita à obra e verificamos que o piso estava, à época, em estado incipiente ainda, as esquadrias, os vidros, de sorte que a equipe identificou um risco dessa obra também não ficar pronta. Promete-se a entrega também para abril, maio. Em Salvador, apesar do atraso, houve um problema sério em Salvador com relação à capacidade da empresa de botar dinheiro na obra. Apesar do atraso, a última visita que fizemos em loco identificou que é bem provável, sim, que ela fique pronta. Estava na fase de instalações a obra. Rio de Janeiro, foi público que a obra saiu da matriz de responsabilidade eminentemente por problemas ambientais e questões relativas ao IFAM. No Porto de Santos, o escopo da obra foi diminuído, o escopo Copa. Para aquele escopo que eles definiram para ficar pronto para a Copa, segmentos 1 e 4, ao que tudo indica, também vai ficar pronto. Em Manaus, a gente colocou maio, porque hoje é o prazo contratual, mas tudo indica que não vai ficar pronto. Lá tem um problema sério contratual com o arrendamento que então existia. O DENIT anulou os arrendamentos, tem um problema na justiça. Liminares que vêm e vão. A licitação ficou muito tempo parada em razão dessas liminares. E também estou pronto a dirimir uma dúvida mais específica. Obras de mobilidade urbana, como eu disse, elas são quase todas financiadas pela Caixa Econômica Federal, à exceção de uma única obra no Rio de Janeiro. A situação hoje dos repasses é que 56%, da última, a informação da Caixa Econômica Federal, pouco mais de 56% dos repasses hoje, há 3 meses da Copa, ele foi realizado. De fato, grande parte das obras de mobilidade urbana, grande parte não vai ficar pronta. Com relação aos aeroportos e às obras da Copa, eu me permito até me utilizar das palavras do ministro Valmir, em declarações públicas. Com relação ao legado para a sociedade, é claro que para a Copa, eventualmente, não vão ficar prontas. Tá? Mas elas vão ficar prontas e, cedo ou tarde, a sociedade vai se beneficiar desse legado. Porque, afinal de contas, em termos de infraestrutura, é aquilo que fica. Num espaço urbano equitativo, com igualdade, as obras de mobilidade ganham especial relevo. E nisso, esse Senado Federal, para viabilizar que essas obras fiquem prontas, mesmo ao final da Copa, ele teve um papel decisivo ao modificar a resolução número 43, que, inicialmente, ela previa que somente as obras para a Copa do Mundo poderiam se fazer do benefício de não contar no limite do financiamento dos estados e municípios daquele recurso. Em razão, inclusive, dos riscos apontados pelo tribunal, a gente está sempre em contato com a comissão, houve a modificação dessa resolução e aqueles empreendimentos já constantes da matriz de responsabilidade, eles também puderam se beneficiar desse requisito, de sorte que os empréstimos estão garantidos e mesmo que não fiquem prontas para a Copa, e muitas delas não ficarão, a sociedade, cedo ou tarde, vai poder fruir desse benefício.
Botei aí objetivamente quais foram as obras oficialmente excluídas da matriz de responsabilidade. Em janeiro de 2014, uma obra tinha sido concluída, 5 obras. 16% tinha já mais de 75% de desembolso, 23% entre 50% e 75%, 42% com menos de 50% e 16% ainda sem desembolso feito, num total de 31 obras. Inicialmente, a matriz ela tinha 49. Tá? A primeira versão da matriz de responsabilidade ela tinha 49 empreendimentos, hoje está com 31. Bom, rapidamente nós avaliamos também os investimentos realizados pela Telebrás e pela Anatel. A Telebrás ela se refere à aplicação de recursos em rede de fibra óptica, links satelitais para transmissão, ligação via rádio. Na Anatel, ela realiza investimentos para dotá-la de mais capacidade de fiscalizar o espectro de radiofrequências, de sorte que... é importante dizer que essas ações da Telebrás e da Anatel ela tem um ciclo de maturação menor. Algumas aquisições são eminentemente licitações e aquisições, de sorte que é prematuro dizer que vai ficar pronto ou não vai. É claro que o prazo está apertado, existe o risco, sim, de que uma ou outra contratação não fique pronta. Agora são mais de 50 contratos da Telebrás e mais de 30 da Anatel. Com relação à segurança, tanto a governança do processo quanto algumas aquisições específicas, elas são tratadas no TCU em caráter sigiloso, em razão da natureza muito delicada desse tipo de ação, né? Todos os relatórios foram encaminhados com cópia a essa comissão. É importante situar que existem ações de segurança pública que destinam-se eminentemente aos centros de segurança e controle e aquisição de material, e na área de defesa. São 1,8 bilhão em investimentos e até agora foram executados 266 milhões. Na área de turismo, isso foi dada ampla publicidade. Até janeiro ainda nenhum recurso havia sido liberado daquelas transferências voluntárias previstas. A análise valorativa que o tribunal fez é que, mais uma vez, no âmbito Copa, houve a mesma recorrência então tida em outras áreas da dificuldade em termos de essas transferências voluntárias feitas a municípios e estados serem tempestivamente executadas. Isso existiu na Copa, no turismo, existe em educação, existe em mobilidade urbana e, eventualmente, o papel do tribunal é absorver e mapear essas recorrências para poder contribuir com a sociedade com respectivas soluções para políticas públicas futuras. Vossas Excelências me perdoem a delonga, agradeço muito mais uma vez a oportunidade de transparecer, de divulgar, de publicar as ações do tribunal, em particular ao senador Álvaro Dias, que motivou essa reunião, e agora sim o senador Ciro Miranda, pela oportunidade. Muito obrigado.